ou, como já fez, pode dizer, olha, há uma inconstitucionalidade, declarar a norma inconstitucional, mas dizer que a inconstitucionalidade só vai produzir efeito daqui a 2 anos, por exemplo. Ué, ou seja, só daqui para frente. O Supremo Tribunal Federal pode fazer isso? Não só pode, como já fez. Os amigos aí de outros estados talvez não conheçam essa história, né? Quem é aqui do estado da Bahia conhece, mas no estado da Bahia existia um, um distrito, né? Aqui tem uma grande cidade que é Barreiras. Barreiras é um grande polo do agronegócio, aqui bem no oeste do estado da Bahia. É uma cidade muito rica, né, em razão do agronegócio. Aí tinha um distrito chamado Mimoso do Oeste. A riqueza toda está em Mimoso do Oeste, né? Enfim. E aí o pessoal de Mimoso do Oeste pleiteava muito a emancipação, né, que se tornasse um município, é, é, enfim, emancipado de Barreiras. E conseguiram isso, né? Tentaram durante muito tempo, não conseguiram. Depois mudaram o nome do município, né, para Luiz Eduardo Magalhães. E aí, depois disso, conseguiram a emancipação. Aí foi criada a lei estadual, foi feita, né, todo aquela tramitação que já se imaginava, o plebiscito, aquela coisa toda. E aí criaram o município de Mimoso, o município de Luiz Eduardo Magalhães. Criaram o município, na época o governo era do Democratas, né, na época se chamava PFL, né, o atual Democratas, o governador era do PFL, criou o município por lei estadual, e aí o PT, que na época era oposição, né, o PT hoje governa o Estado, mas na época era oposição, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade dessa lei estadual que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães. E qual é o argumento da ação direta de inconstitucionalidade? Olha, a Constituição, quando fala da criação de município, diz que ela deve obedecer os termos de lei complementar. E essa lei complementar ainda não havia sido criada pelo Congresso Nacional. Então, olha, para criar um município, você tem que seguir as regras que vai ser definida em lei complementar. Não existe lei complementar e foi criado um município sem a lei complementar. Então, haveria ali uma inconstitucionalidade, né? A ação acabou se estendendo, se alongando no Supremo Tribunal Federal, levou 4, 5 anos mais ou menos para que fosse a julgamento. E nesses 4 ou 5 anos, como a lei tem presunção de constitucionalidade, fizeram eleição para prefeito, elegeram prefeito, vereador, enfim, muitas pessoas nasceram e registrados, né, como naturais de Luiz Eduardo Magalhães. Pessoas casaram lá, casamos, né, em Luiz Eduardo Magalhães. Então, assim, criou-se aquela identidade de município. Criou-se a identidade de município. E quando a questão foi para julgamento, a lei foi para julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, o relator era o ministro Eros Grau, ele disse, olha, a criação do município foi claramente inconstitucional, isso não tem como a gente negar, porque efetivamente não existe a lei complementar, não tem como você criar com base numa lei que não existe. Então, houve violação da Constituição. A criação do município é inconstitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode dar as costas para a sociedade. Isso lá no voto mesmo do ministro Eros Grau. E aí eles acabaram discutindo lá e chegaram num consenso. Vamos fazer o seguinte, porque o ministro Eros Grau estava reticente, né? Ele via que era inconstitucional, mas ele não se sentia confortável de declarar a inconstitucionalidade por conta da identidade municipal que já tinha sido criada, todo o transtorno. Aí eles chegaram a um consenso. Vamos fazer o seguinte, vamos declarar a norma inconstitucional, a lei estadual inconstitucional. Então, a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães vai ser declarada inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade não vai produzir efeito imediatamente. A inconstitucionalidade só vai produzir efeito daqui a 2 anos. Se dentro desses 2 anos o Congresso Nacional criar a lei,
e o processo tiver sido feito de acordo com a lei, a inconstitucionalidade fica sanada. Se passar os 2 anos e o Congresso não fizer nada, aí sim vai produzir o efeito da inconstitucionalidade, aí vai o transtorno que tiver que acontecer, que aconteça. Resultado, o que eles fizeram? Declararam a inconstitucionalidade para produzir efeito daqui a 2 anos. Eles modularam os efeitos prospectivamente, modularam os efeitos para o futuro. E aí, dentro desses 2 anos, o Congresso criou a lei complementar, reconheceu a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães, e aí o município existe até hoje, né? Um dos grandes municípios aí do estado da Bahia, dos que mais contribuem para o PIB do estado da Bahia, né? Então, perceba, o Supremo pode não modular, se decidir não falar nada, a eficácia é o quê? Ex tunc, é retroativa, volta lá para a data da criação da lei. Se eles entenderem que há grande interesse público envolvido ou, eventualmente, uma questão de segurança jurídica, eles podem modular os efeitos. Ou no passado, definir que a norma se torna inconstitucional em algum lugar do passado, depois da entrada em vigor, ou dali para frente, aplicando a eficácia ex nunc, ou prospectivamente, para o futuro, como já fizeram aí em relação à criação do município de Luiz Eduardo Magalhães. Certo? Então, há essa possibilidade de modulação dos efeitos. Joia? Beleza. Vamos lá. E na ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A gente também vai falar dela com muito mais detalhe. Ó, isso aqui que eu falei da ADI e da ADC, a gente está falando ainda daqueles aspectos mais gerais. Depois a gente vai entrar de forma um pouco mais técnica nos detalhes aí da legitimidade, ativa e passiva, dos elementos da petição inicial, que a gente vai discutir um por um. A mesma coisa em relação à ADO, né, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando eu tiver inconstitucional. Omissão inconstitucional. E quando é que isso pode acontecer? Bom, isso pode acontecer quando o constituinte determina que o legislativo crie uma determinada norma, Tá, eu vou pedir para baixar um pouquinho. O pessoal que está de casa aí, a gente está na Bahia, né? Não sei se você sabe, mas na Bahia aqui, quando chove e a temperatura chega a 22 graus, os baianos morrem de frio, né? A gente fica batendo o dente, porque chegou a 22 graus, né? E aí a gente está aqui, o pessoal aqui do presencial tá dizendo que está com frio. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalozinho e aí a gente regula aí a temperatura do ar. Mas vamos lá, mais 22 graus aqui mata a gente de frio, né? É assim mesmo, é verdade, mata a gente de frio. Então assim, a omissão inconstitucional é quando a Constituição dá uma ordem ao legislativo, dá uma ordem ao legislador, né? Regulamente essa matéria. E o legislativo não faz essa regulamentação. O legislativo se omite do dever de criar aquela norma. Bom, então os pressupostos para a ADO são esses aqui. Violação da Constituição que decorra do não cumprimento de certa e determinada norma constitucional. Norma constitucional essa que não seja exequível por si mesma, ou seja, tenha eficácia limitada, né? E não exista no sistema outra medida necessária para tornar exequível a norma constitucional. Ou seja, eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada. A norma institui um direito, a Constituição reconhece um direito, mas diz que esse direito será exercido nos termos da lei. E não existe essa lei regulamentando o exercício desse direito. Bom, então eu tenho norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada no plano infraconstitucional. E não existe no sistema nenhuma outra medida que torne possível o exercício daquele direito constitucionalmente assegurado.
Se eu quiser resolver individualmente a situação, a gente tem a figura do mandado de injunção. Eu posso ajuizar, né, impetrar lá, ajuizar a ação, o mandado de injunção, e aí resolvo o meu problema. Mas se eu quiser fazer isso em sede de controle concentrado, para que a decisão produza eficácia mais geral, eu posso fazer pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é que o Supremo Tribunal Federal vai fazer? Se ele reconhecer a inconstitucionalidade, se ele declarar a inconstitucionalidade por omissão, ele vai notificar o órgão responsável pela omissão para que adote providências. 30 dias, se for da administração pública, e não há um prazo definido para o Poder Legislativo, né? Porque aí seria interferência do Judiciário na função legislativa, certo? Seria interferência de um poder no outro. Beleza? Depois a gente vai ver como é que funciona direitinho essa ação quando a gente for estudar a petição inicial dela. Uma outra aqui é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Bom, aqui a gente tem uma particularidade, uma especificidade que é a seguinte: só tem um legitimado para a sua propositura, que é o Procurador-Geral da República. Apenas o Procurador-Geral da República pode ajuizar, né, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Certo? E quando é que cabe a ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Quando houver um conflito de natureza federativa. Vocês se lembram da intervenção federal? Se não se lembram, não tem problema não, porque a gente vai falar dela, a gente vai estudá-la aí quando começar a falar da organização do Estado, né? Mas a intervenção federal, então, intervenção federal, pode ser de ofício, né? O próprio presidente da República pode decretar a intervenção federal, pode ser por requerimento de outro poder, então o poder legislativo pode requerer, o poder executivo do Estado pode requerer, o poder legislativo do Estado pode requerer, ou pode ser por requisição judicial. Então pode ser que o próprio Poder Judiciário determine que o presidente da República decrete a intervenção federal. E como é que faz isso? Bom, é o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal determina que o presidente da República requisita ao presidente da República que decrete a intervenção federal. E o presidente da República tem que decretar. Nas outras hipóteses, não. Cabe um juízo ali político. Tá? Aqui não. Se ele não decretar a intervenção por requisição judicial, ele pode incorrer no crime de responsabilidade, né? E aí quem é que requisita ao presidente da República? É o presidente do STF. E com base em quê? Com base numa ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, se for violado algum daqueles princípios constitucionais sensíveis previstos no artigo 36 da Constituição, a gente vai falar deles quando for falar da intervenção federal, né? Eles também estão ligados à ADPF, que é aquela história, né, do Estado não estar interferindo na autonomia do município, da prestação de contas, né, tempestiva, da aplicação daquelas cotas constitucionais para áreas sociais, enfim. Se há algum problema nesse sentido, a recusa de cumprimento de lei federal, por exemplo, né? Então o Estado diz ali, não vou cumprir essa lei. Pronto. O Procurador-Geral da República entra com a ação direta de inconstitucionalidade interventiva perante o STF, reconhecendo a inconstitucionalidade, declara e encaminha para que o presidente da República decrete a intervenção federal. E aí já vai dizer em que termos essa intervenção federal vai ser decretada. Mas aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade que tem como único legitimado o Procurador-Geral da República. Certo? E temos a nossa ADPF, a nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí, qual é a característica especial da arguição de descumprimento de preceito fundamental? Ela é mais abrangente.
ela é mais abrangente, do ponto de vista dos atos que podem ser impugnados, né? Eu posso impugnar por ADPF atos normativos, mas posso impugnar também atos não normativos. Não necessariamente precisa ser um ato normativo, pode ser um ato não normativo também. Então é muito mais ampla. E é mais ampla também porque ele engloba atos federais e estaduais, mas engloba também atos municipais. Lembra, né? ADI e ADC apenas para atos, ADI, atos federais e estaduais. ADC, apenas atos federais. E ADPF, atos federais, estaduais e municipais. Claro, incluído o Distrito Federal também, né? Cabe ADI contra norma do Distrito Federal? Depende. Lembre que o Distrito Federal é um ente híbrido, né? Ele é um coringa, ele é um camaleão. Ele tem competências de Estado e tem competências de município. Então, se for uma norma distrital, uma norma do Distrito Federal que trate de competência do Estado, cabe ADI e cabe ADC. Se for uma norma do Distrito Federal que trate de matéria de competência municipal, não cabe ADI. Não cabe, quer dizer, ADC não vai caber porque é estadual, né? Cabe ADI. E pode caber a DPF apenas no caso de ser matéria municipal, certo? Então, a DPF vai englobar matéria federal, ou norma, né? Ato normativo ou não normativo, federal, estadual e municipal. E vai englobar também atos anteriores à Constituição de 88. Então, perceba como é muito mais amplo, né? ADC, somente ato federal, somente ato normativo federal posterior à Constituição. ADI, somente ato normativo federal e estadual posterior à Constituição. ADPF, ato normativo e não normativo, federal, estadual e municipal, posterior à Constituição ou anterior à Constituição também. Então é bem mais amplo nesse sentido, o alcance é bem mais ampla a abrangência nesse sentido. Agora, do ponto de vista das normas constitucionais, você pode defender por meio de ADPF apenas as normas consideradas preceitos fundamentais. E o que é um preceito fundamental? O preceito fundamental é aquele núcleo essencial do Estado brasileiro, né, da República Federativa do Brasil. Ou seja, basicamente eu estou falando aqui daquelas normas de organização do Estado, da separação dos poderes e dos direitos fundamentais. Então é esse núcleo aí. Estou falando ali do artigo 60, parágrafo 4º, basicamente, e do artigo 36, certo? Então, aquelas normas previstas ali, né? Então, essas são as normas que podem ser protegidas, que podem ser defendidas por meio de ADPF, certo? Os efeitos vão ser absolutamente os mesmos da ADI e da ADC, né? A eficácia da decisão é erga omnes, produz efeito contra todos, exceto o plenário do STF e o Poder Legislativo na função típica de legislar. E também a eficácia vai ser em regra ex tunc, mas podendo ser modulada pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Beleza? Tranquilos e tranquilas? Joia. Então vamos fazer um intervalo rapidinho, porque a gente fechou essa parte mais teórica, digamos, do controle de constitucionalidade. E agora a gente vai entrar na parte mais prática. A gente vai dar uma pincelada no que vocês viram com a Ara sobre petição inicial e já entra falando sobre a ação direta de inconstitucionalidade, sobre a peça de ação direta de inconstitucionalidade. Tá? É uma peça que cai com frequência. As peças mais frequentes em constitucional, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas as peças mais frequentes são mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, de vez em quando ação popular. São as que mais caem, certo? Então a gente vai falar sobre elas e a gente vai começar exatamente falando sobre ação direta de inconstitucionalidade. Aí a gente vai mergulhar mesmo de forma mais aprofundada nesses aspectos da petição inicial e um pouquinho mais na teoria também. Tá certo? Vamos fazer um intervalozinho